Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado. E até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado. E até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando, e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2, 1. Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando, e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2, 1. Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando, e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2,
Isso aqui é uma escola ou uma prisão? Alguns celulares que parecem ter sido apreendidos. Parece uma prisão. É uma escola. Agora, estudantes que parecem concentrados e felizes. É uma prisão. Isso aqui parece uma cela ou um portão e alguém sendo preso. Parece prisão. É uma escola. Esse parece uma escola, mas eu não vou cair nessa. Elas parecem adultas. Eu digo prisão. Era uma escola. Próximo, várias pessoas fazendo artesanato. Se você disse escola, errou. Porque é uma prisão. Agora, esse muro aqui, eu tenho certeza que é uma prisão. Daquelas de segurança máxima que é impossível de escapar. É uma escola. Isso aqui é uma escola ou uma prisão? Alguns celulares que parecem ter sido apreendidos. Parece uma prisão. É uma escola. Agora, estudantes que parecem concentrados e felizes. É uma prisão. Isso aqui parece uma cela ou um portão e alguém sendo preso. Parece prisão. É uma escola. Esse parece uma escola, mas eu não vou cair nessa. Elas parecem adultas. Eu digo prisão. Era uma escola. Próximo, várias pessoas fazendo artesanato. Se você disse escola, errou. Porque é uma prisão. Agora, esse muro aqui, eu tenho certeza que é uma prisão. Daquelas de segurança máxima que é impossível de escapar. É uma escola. Pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brain Rots é de um brasileiro. Pelo tralalá. Bailarina cappuccina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1. Pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brain Rots é de um brasileiro. Pelo tralalá. Bailarina cappuccina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1. Como surgiram as superstições? Começaram a falar que quebrar espelho dá azar porque eles eram feitos com mercúrio, que é tóxico. Então, se ele quebrasse, soltava vapores que eliminavam uma família inteira. E 7 anos é o tempo que esse envenenamento levava pra fazer efeito. Passar debaixo da escada era bem perigoso, porque era comum cair em ferramentas pesadas de cima dela, que caía na cabeça das pessoas e levava elas de arrasta. Começaram a bater na madeira como uma forma de testar a resistência de prédios e casas, antes de entrar neles. Se o som fosse oco, a madeira podia estar podre ou fraca, e podia cair em cima de você. Por fim, derrubar sal era considerado uma sorte, porque sal era extremamente caro. Então, derrubar ele significava rasgar dinheiro, que é azar pra caralho. Como surgiram as superstições? Começaram a falar que quebrar espelho dá azar, porque eles eram feitos com mercúrio, que é tóxico. Então, se ele quebrasse, soltava vapores que eliminavam uma família inteira. E 7 anos é o tempo que esse envenenamento levava pra fazer efeito. Passar debaixo da escada era bem perigoso, porque era comum cair em ferramentas pesadas de cima dela, que caía na cabeça das pessoas e levava elas de arrasta. Começaram a bater na madeira como uma forma de testar a resistência de prédios e casas, antes de entrar neles. Se o som fosse oco, a madeira podia estar podre ou fraca, e podia cair em cima de você. Por fim, derrubar sal era considerado uma sorte, porque sal era extremamente caro. Então, derrubar ele significava rasgar dinheiro, que é azar pra caralho. Coisas que você não sabia pra que servem. O mini bolso da calça jeans servia pra guardar relógio de bolso, e quando inventaram o relógio de pulso, ele acabou ficando lá. As escovinhas da escada rolante não servem pra limpar seu tênis como muita gente acha. Inclusive eu achava. E sim pra te afastar da beirada, pro seu sapato não ser engolido. O buraco no palito do pirulito não serve pra você fazer um apito, e sim pra quando uma criança engolir e conseguir respirar e não morrer, igual o buraco da tampa da caneta, porque muita gente acha que ela é chiclete. O buraquinho do cadeado serve pra água passar e não ficar presa, o que iria enferrujar o negócio. Por fim, o buraco do All Star serve pra aumentar a circulação de ar e melhorar o seu chulé de gorgonzola. Vai lavar o pé, catinguento. Coisas que você não sabia pra que servem. O mini bolso da calça jeans servia pra guardar relógio de bolso, e quando inventaram o relógio de pulso, ele acabou ficando lá. As escovinhas da escada rolante não servem pra limpar seu tênis como muita gente acha. Inclusive eu achava. E sim pra te afastar da beirada, pro seu sapato não ser engolido. O buraco no palito do pirulito não serve pra você fazer um apito, e sim pra quando uma criança
criança engolir e conseguir respirar e não morrer, igual o buraco da tampa da caneta, porque muita gente acha que ela é chiclete. O buraquinho do cadeado serve pra água passar e não ficar presa, o que iria enferrujar o negócio. Por fim, o buraco do All Star serve pra aumentar a circulação de ar e melhorar o seu chulé de gorgonzola. Vai lavar o pé, catinguento. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Pular segurando em duas cadeiras pra fingir que tava voando, olhar através da cama elástica, empurrar a boia pra baixo pra tentar flutuar na piscina e falhar toda vez. Amarrar um cadarço no outro e tentar andar e também falhar, esborrachando no chão. Apagar a luz e sair correndo com medo e tentar equilibrar o interruptor pra deixar ele no meio. Apostar corrida de gota e ficar triste toda vez que perdia. Falar com voz robótica na frente do ventilador. Equilibrar a caneta no bigodinho. Beber água da tampinha da garrafa. Ficava muito mais gostoso. Dormir com todos os bichos de pelúcia pra nenhum se sentir excluído. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Pular segurando em duas cadeiras pra fingir que tava voando. Olhar através da cama elástica. Empurrar a boia pra baixo pra tentar flutuar na piscina e falhar toda vez. Amarrar um cadarço no outro e tentar andar e também falhar, esborrachando no chão. Apagar a luz e sair correndo com medo e tentar equilibrar o interruptor pra deixar ele no meio. Apostar corrida de gota e ficar triste toda vez que perdia. Falar com voz robótica na frente do ventilador. Equilibrar a caneta no bigodinho. Beber água da tampinha da garrafa. Ficava muito mais gostoso. Dormir com todos os bichos de pelúcia pra nenhum se sentir excluído. Comidas que você come errado. A próxima vez que você for cortar um bolo, não corte ele assim, porque o meio vai ficar exposto e vai ressecar. O melhor jeito de cortar ele é assim. Aí você tira o pedaço e junta o resto do bolo de novo. Tecnicamente, o jeito certo de comer hambúrguer é ao contrário, porque o pão mais grosso vai absorver os molhos e sucos da carne. E aí o seu hambúrguer não vai ficar desmanchando. Eu vou ficar com o jeito errado. O jeito certo de comer asinha de frango é tirar o osso antes de comer, ao invés de ficar roendo a carne em volta dele. Se quando você come paçoca ela fica esfarelando, você tá comendo errado. O certo é, enquanto ela tá dentro da embalagem, bater bastante nela. Assim, quando você abrir, ela vai estar compacta e não vai esfarelar. Por isso o nome é paçocar. Essa menina de 10 anos falou pros seus pais que se eles não escutassem ela, eles iam morrer. Ninguém deu muita bola, mas ela tava certa. Em 2004, a Tilly tava com seus pais numa praia da Tailândia. Só que ela percebeu que o mar tava recuando e que tinha uma espuma muito esquisita na água. E por coincidência, 2 semanas antes, ela tinha aprendido sobre tsunamis na escola. Mas quando ela falou pros seus pais, eles responderam: para de ser boba, só vai chover. Só que ela começou a gritar tanto que o pai dela foi falar com o salva-vidas, pra ele provar pra menina que tava tudo bem. Mas ele disse que ela tava certa. E acabou sendo o tsunami mais mortal da história. Mas por causa dela, a praia foi um dos únicos lugares com 0 feridos. Essa menina de 10 anos falou pros seus pais que se eles não escutassem ela, eles iam morrer. Ninguém deu muita bola, mas ela tava certa. Em 2004, a Tilly tava com seus pais numa praia da Tailândia. Só que ela percebeu que o mar tava recuando e que tinha uma espuma muito esquisita na água. E por coincidência, 2 semanas antes, ela tinha aprendido sobre tsunamis na escola. Mas quando ela falou pros seus pais, eles responderam: para de ser boba, só vai chover. Só que ela começou a gritar tanto que o pai dela foi falar com o salva-vidas, pra ele provar pra menina que tava tudo bem. Mas ele disse que ela tava certa. E acabou sendo o tsunami mais mortal da história. Mas por causa dela, a praia foi um dos únicos lugares com 0 feridos. Esse restaurante tem projetores no teto que mostram um mini-chefe preparando o prato que você pediu. E ele é perfeitamente sincronizado com o tempo que demora pro seu prato ficar pronto. Ele passa por todos os ingredientes. E assim você sabe que tá perto da sua comida chegar. E no momento que a animação termina, sua comida chega. O quão rápido são os seus olhos? Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei. Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil. Achei, achei. Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5. Impossível. Comenta se você achou. O quão rápido são os seus olhos? Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei. Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil. Achei, achei. Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5. Impossível. Comenta se você achou.